Olá a todos. Estou aqui para dar início a essa atividade que nós preparamos com todo cuidado e atenção, porque é muito importante para nós essa conversa com o grupo de pesquisa. O objetivo não é apenas mostrar esse grupo de pesquisa, mas é mostrar a importância de um grupo de pesquisa dentro de um programa de pós-graduação, né? O programa tem vários grupos de pesquisa e este que vai se apresentar hoje é um deles. E o que nós queremos é compartilhar a experiência nossa, que vem de um tempo longo, e para que vocês depois possam experimentar, né, esse trabalho em grupos de pesquisa que o programa tem. Nós vamos abrir a atividade com a palavra da professora Maria José Palo, que divide a liderança deste grupo comigo, professora Maria Rosa, desde o início do grupo, que foi em 2005. Então, Zezé, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Rosa, e agradeço a introdução desta atividade no nosso chamado grupo do narrador e as fronteiras do relato. É um grupo do qual tenho participado, junto à liderança da professora Maria Rosa, sempre atenta a encontrar maneiras, estratégias, modos de trabalhar a narratividade, que é um objeto de nossos estudos a longo prazo na vida profissional, minha e de Maria Rosa, sempre com o objetivo de aprofundar a voz do narrador. É um estudo que para nós surgiu como uma ponta de lança, né, de desafio e de busca de uma cientificidade que fundamentasse as nossas leituras, os nossos estudos e as pesquisas junto ao grupo de pesquisadores que, de certa maneira esporádica e à revelia da sua entrada no programa, nos procurava. Então, nosso objetivo era atender a demanda desses alunos, mestrandos, em princípio, e hoje aos doutorandos. Então, tem sido um trabalho de muita observação e seleção de conteúdos que dessem resposta ao trabalho da pesquisa, na literatura e na crítica literária. Então, vejam, vários desafios apontaram e que nos levaram a estudar, né, diante das propostas dos próprios alunos, uma orientação de cientificidade, né, que justificasse um doutorado ou um mestrado, né, na sua melhor performance. Então, algumas questões sempre nos perseguiram. A primeira eu colocaria como o que é um grupo de pesquisa, né, no programa de literatura e crítica literária. E para responder, eu precisei fazer algumas leituras assim mais atualizadas, né, que mostrasse com clareza esse objeto de pesquisa que um grupo deve buscar em seus estudos, né, em sua maneira de descrevê-lo, né, na literatura,
e como um fenômeno que aparece à consciência. Isso porque, segundo Maturana, principalmente os cognitivistas, há uma ideia de que, verdadeira, evidente, que não há divisão entre o real e o irreal. Então, a experiência é sempre um resultado de uma ilusão, mas de uma ilusão que passa por uma experiência e por uma comprovação. É interessante tocar nesse aspecto para valorizar esse objeto de pesquisa na literatura. Tá? Nós trabalhamos com a linguagem, há sempre um caráter autocorretivo naquilo que pensamos, naquilo que justificamos e demonstramos, e é exatamente atrás desse raciocínio provável que um grupo deve existir. Sempre na busca de uma conduta nova em relação a qualquer fenômeno que diga respeito à linguagem e, principalmente, em nosso caso, a linguagem na prosa. Né? Um grupo de pesquisa, ele reúne pessoas e, ao reunir esse grupo, acaba tendo uma preocupação comum, semelhante, né? Entre eles, entre os seus participantes. E esses participantes, eles querem levar o conhecimento a questões novas, questões ainda não tocadas pelos teóricos, né? E, porém, que digam respeito à nossa sociedade. Então, muitos pensam que o nosso trabalho de pesquisa se prende a objetos ausentes, né, a objetos do imaginário, né, mas não entendem que nós estamos tentando olhar a linguagem como uma ciência, né, e um guia para uma determinada conduta, uma conduta de leitor e uma conduta de pesquisador. Então, há uma grande diferença em tentar olhar a cientificidade nesta conduta como um guia, né? Um guia certeiro para encontrar a comprovação da probabilidade da nossa ilusão. Trabalhamos com a dúvida. Essa dúvida é problemática, é o nosso problema, né? É um problema que ele surge quase que desconhecido, né? E vai ganhando por proposições e uma racionalização que se inicia, ora pela dedução, ora pela indução, ora pela própria abdução e descoberta, mas vai ganhando com isto uma credibilidade lógica, né? Que o nosso pensamento traz para a prática de uma ação de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa fica exatamente nessa indução de dar uma resposta investigativa motivada pelo espírito científico. Não é meramente um estudo, né? É um levantamento conceitual de determinados teóricos já relevantes no estudo da literatura, seja na graduação ou seja numa pós-graduação. É um conhecimento teórico que motiva o pesquisador. Ele é trazido como um método até para se atingir um determinado conhecimento. Então, há uma grande seriedade na escolha dessa motivação, né? Porque fazemos, a partir dessa escolha, um acordo científico, né? Como pesquisadores que somos.
e, ao mesmo tempo, estamos aprendendo, né, a cientificidade do conhecimento. Uma outra pergunta que poderíamos estender a partir do grupo é o que o pesquisador faz ou deve fazer, né? Se não se trata de um grupo de estudo, né, o pesquisador é um agente produtor de conhecimento, né? Eu diria que ele é um autofundador de conhecimento. Há um teórico, Félix Guattari, no seu livro Caosmose, que diz o seguinte, que a pesquisa leva à produção de uma subjetividade. Ou seja, ela sempre tem um plano democrático em si mesma, né? Além da ciência. E que, para aprender, é necessário causar rupturas neste conhecimento. Ou seja, autofundar o conhecimento. Então, essa tarefa de autofundação é que dá ao pesquisador o valor da sua existência. Ele é muito mais e além do que o próprio objeto de interesse e de preocupação, né? E diz ainda que dentre essas atividades humanas, para ele a única disciplina que poderá responder e enriquecer essa relação do pesquisador com o mundo é a poesia. Porque é a poesia, diz ele, né, que traz esta subjetividade, né, diante da concretude e da objetividade do real. Então, ele coloca o pesquisador como junto à poesia, que tem muito mais a ensinar do que as ciências econômicas, as ciências humanas e a própria psicanálise. Então, é admirável essa fala, que nos dá, né, a força e compreensão de que com as emoções, as sensações, os sentimentos e mesmo com a ação, nós podemos fazer experimentação. O pesquisador exatamente faz, né, esta busca dos desvios da discursividade. Achei isso tão interessante, porque é exatamente o que temos sempre falado, é a leitura dos limiares, né, que nos interessa na contemporaneidade, tentando encontrar e instaurar uma nova relação entre o sujeito e o objeto, que não a do cartesianismo. Então, os cientistas procuram essa verdade. Os pesquisadores mostram a verdade pelo amor, a pesquisa, né? A busca, né? a tentar encontrar nessa busca um modo de vida também, né? Entre o homem prático, que acredita no objeto de ação, para ele tudo é bom, né? E o seu plano de ação é sempre certo. Ele encontrando uma resposta imediata, para ele isso é satisfatório. Ele encontra um resultado. Mas para o pesquisador, né? Para o pesquisador, não. Nós precisamos de raciocinar. Nós levamos o nosso objeto a probabilidades, né? E olhamos a ciência como um guia para a nossa conduta. E a nossa conduta
ela exige do pesquisador, seja ele só ou ele no grupo, do qual ele depende para também ampliar a sua verdade possível, né? Ele vai sempre estar num trabalho autocorretivo, porque a ciência ela não é exata, ela tem um long run, né? Um longo caminho a perseguir. E esse caminho a perseguir o levará a uma resposta. E essa resposta é associada de outros pesquisadores, numa corrente, né? Numa permuta de dados, de resultados que cada vez mais se aproximarão da verdade. Né? Então, o Professora grupo de Zezé, pesquisa, sim, mais 4 minutinhos, tá bom? o grupo de pesquisa é isso, né? É essa necessidade de trabalhar os signos, né, em qualquer domínio e território de linguagem. Né? Todos a ele, nas interfaces, permitirão que ele encontre esse envolvimento da sua percepção como um cientista, né, atingir um pensamento experimentado, um pensamento que hoje só é possível por correlações, cumprindo os pré-requisitos do conhecimento científico. Então, esse é um grupo de pesquisa. É o grupo que nós imprimimos ao grupo do narrador, onde está toda a nossa cobrança, a nossa exigência em nome do rigor da cientificidade, né? Mas acreditamos sempre que cada pesquisador tem essa possibilidade, essa condição de se fazer valer com os seus resultados obtidos, como temos já observado. Então, é isso que eu penso do pesquisador, né? Essa busca de um universo de conhecimento e sempre atrás do desconhecido. Ou melhor, fazendo do desconhecido um objeto de valor, né? E de aplicação a uma determinada realidade. Era isso que eu gostaria, assim, gostaria de apresentar, como estou apresentando, e fico à disposição para questões possíveis que vocês queiram fazer. Muito obrigada. Tá ótimo, Zezinha. Obrigada por esse início tão bem exposto, né? E isso também me dá agora elementos para eu fazer a segunda parte, que é traçar quais foram os pontos significativos desse grupo ao longo desse tempo grande. Vocês vejam que ele começa em 2005, né? E até hoje, quanto ele caminhou, quanto ele percorreu, quanto ele errou, buscando acertar, né? Porque não é fácil organizar um grupo de pesquisa. Então, como a Zezé falou, desde o início, nós tentamos muitas estratégias. Algumas deram certo, outras não deram. E, como a Zezé também colocou, como é que nós começamos? Nós começamos como um grupo de estudo. Não dá para começar como um grupo de pesquisa. Por que não dá? Exatamente porque a Zezé, pelo que ela colocou. Para você formar um pesquisador, ele primeiro precisa ter autonomia, né, de pensamento. Mas como se cria autonomia de pensamento? A gente tem que estudar, né? Temos que partir de estudos que nós elegemos quando começamos como significativos. Para quê? Para a gente poder estudar narrador, a função narrador, em novos formatos, né? Formatos de fronteira. O grupo já diz isso. Então, a gente já está preocupado com zonas de limiar, não apenas a narrativa clássica. Mas como que a narrativa se transforma? E com ela, a função narrador, né? E nós elegemos como estudo inicial, e já em 2005, o Paul Zumthor. O Paul Zumthor tem uma obra enorme. Nós escolhemos a obra traduzida, né? Começamos a investigar, mas estudar mesmo,
a fundo. Então, era isso, debatia, expunha o conceito, aí aproximava, ia para o outro lado, e assim fomos. Depois do Zumthor, a gente partiu para o Bakhtin. Eu acho que até o Bakhtin foi antes, porque nós já vimos de estudos com o Bakhtin na graduação. Eu mesma, quantas vezes usei o Bakhtin, acho que a Zezé também, a Cida também. Zumthor veio em seguida. E por que Zumthor? Porque algo que nos instigou era a voz. Como olhar a voz, não como oralidade apenas, mas a voz que está atrás da escrita, né? A voz é anterior à escrita. O oral é anterior à escrita. Acontece que o Zumthor vai colocando como a literatura escrita, aliás, literatura vem de letra, porque ela abafou essa voz. Mas o que nos interessava era por que a literatura não abafou a voz? Como é que a escrita poética traz a voz? Traz o corpo de uma voz, não apenas como oralidade. E foi por aí que a gente começou. Depois dos estudos do Zumthor, a gente começou com o Glissant. Foi um outro teórico fundamental para nós, porque ele traz todos os lugares da chamada periferia da América Latina, né? E ele vai mostrar como esses lugares são fundamentais, né? Então, ele vai descentralizar o estudo, que não é a Europa, mas são as Américas. Então, para nós, foi fundamental, e ele tem muito a ver com os estudos do Zumthor, né? Porque trabalhar a voz é trabalhar desde o começo da literatura, a literatura falada, os cantos, os contos cantados e falados, né? Então, tem a ver com toda a nossa cultura. E, finalmente, o último que a gente estudou e que continuamos a estudar, não quer dizer que a gente já sabe tudo de Zumthor, não sabe não, a obra é muito grande. Aí um dos últimos foi o Agamben. O Agamben nós continuamos estudando até hoje, estamos descobrindo sempre novas coisas, é um teórico complexo, como todos os outros, né? Mas que estimulou todo esse grupo para rever a chave do narrador, né? E, então, o primeiro livro que nós organizamos, e a Zezé, não à toa, tem esse título, né? Que é esse aqui, Agamben, não sei se vocês vão ver, mas é esse, Agamben, Glissant, Zumthor, que é de 2003. Então, esse foi o nosso primeiro livro que trouxe os estudos de alguns dos pesquisadores, mas trouxe o meu, trouxe o da Zezé, trouxe o da Ana Paula, eu acho que até o da Vera, que também está aí, porque a Vera era pesquisadora na época do grupo, e aí nós começamos a dar os primeiros ensaios para trazer esse estudo para o domínio da poética. E continuamos todo o trabalho vejam, desde 2005 até 2015. Foram 10 anos, não é assim, eu estudou um ano e já sei. Não, 10 anos de estudo, aprimoramento. Nesse ínterim, esse grupo foi se modificando. Pesquisadores entraram, pesquisadores saíram. E quando chega em 2015, aí eu lembro que a Zezé falou, escuta, mas eu acho que a gente está perdendo a temática. A temática é o narrador, né? E ela tinha razão, porque agora nós temos que voltar. Tudo isso que a gente estudou, como que poderia colaborar para novas estratégias para o estudo do narrador? Isso nos estimulou ao segundo livro, que é esse aqui, que é de 2016, Impasses do narrador e da narrativa na contemporaneidade. Ele também traz ensaios nossos, outros pesquisadores que nós convidamos, né, de várias universidades, da UNB, da USP, todos pensando a partir de instrumentais diferentes, porque tem formações diferentes, como podemos ver o narrador em trabalhos que estimulem outras estratégias narrativas, né? E, após esse livro, então, a gente começou agora a centrar no tema central do grupo, né? E aí o que nos estimula até hoje é que não há ainda um
estudo teórico que sistematize isto, o que é o narrador, como que essa função foi se transformando ao longo do tempo. É verdade, cada vez que a gente quer estudar isso, a gente volta para os mesmos teóricos clássicos, né? Então, eu lembro, às vezes, continua nos instigando, falando, gente, este grupo tem que gerar futuramente um livro teórico, prático teórico, mas principalmente teórico, que mostre quais chaves nós podemos usar, né? E nós estamos agora nesse caminho, buscando essas chaves. Então, agora, eu acho que o grupo atingiu ser um grupo de pesquisa, veja só, nós estamos com um grupo agora de pesquisadores jovens, não apenas em idade, mas que também chegaram a partir de 2017, a Bia chega em 2017, e com ela um grupo novo, que é interessante, porque este grupo chega diferente, né? Chega diferente também, já vinha de uma formação diferente, acredito, mas o grupo topou um trabalho difícil, de desafio, né? Porque agora nós mudamos a estratégia, né? Não é mais estudar um texto, difundir esse texto, debater esse texto. Se há um grupo de pesquisa, alguns estudos, a gente pensa que esse grupo já domina, né? Então, a gente estimula com as temáticas. E partindo de objetos reais, ficcionais, um livro, por exemplo. E o desafio é partir de livros que não estão no aqui e agora. E perguntar, este é um contemporâneo? Então, isso aqui me atrai mesmo, né? Então, não é à toa que a gente começou por Memórias Póstumas, né? Porque falar de um grande Machado, e está lá no Panteão. Mas a pergunta é, ele continua a ser contemporâneo? Então, isso é um desafio. Se sim, por quê? Então, nós abrimos um livro com muitas possibilidades de entradas. E aí, cabe aos pesquisadores que querem entrar para investigar, buscar instrumentais teóricos que respondam à pergunta, essa dúvida, esse desconhecido. Ele é um contemporâneo? O que é um contemporâneo? Qual é o conceito? Este livro resiste? Esse foi o primeiro seminário, né? Isso gerou uma série de seminários, né? O segundo, nós mudamos o livro, que foi O Mês da Gripe, né? Do Valêncio Xavier. Outra coisa. Então, isso que a gente quer mesmo. Narrativas completamente diferentes, né? Que trabalham em interfaces. Aliás, o Machado já trabalha, né? Interface com a tipografia, interface com a capoeira, como vocês vão ver depois. Mas o Mês da Gripe, outra vez, você fala, isso é livro, ou é jornal, ou é história, né? Então, ele já desafia, né? Porque a grande pergunta é, mas isso é literatura? E a mesma coisa. 5 minutos, professora. Obrigada, Pri. E o terceiro foi que está bem distante também, que é Fantoches, do Érico Veríssimo, que é de 32. Esse livro foi uma descoberta, né? Que, aliás, nós fomos estimulados pela Beatriz, pela tese da Bia, que é a grande pesquisadora do Érico, né? E ela nos desafiou, ela foi desafiada e ela desafiou o grupo inteiro, né? E o grupo abriu a proposta em direções que surpreenderam a Beatriz e a todos nós, né? E, realmente, esse livro também responde a essa dúvida, né? Essa pergunta, e vamos ver como ele respondeu a essa questão. Mas Fantoches resiste às chaves contemporâneas? Então, eu acho que essa é a história abreviada do grupo. É um grupo que eu e a Zezé temos imenso prazer em liderar, porque são pesquisadores comprometidos, né? Como vocês vão ver agora nos produtos, e então isso só nos dá enorme prazer, porque principalmente são pesquisadores que não têm uma visão apenas pragmática,
de estar num grupo para ter instrumentos para resolver a sua dissertação ou para resolver a sua tese de doutorado. Não, eles são pesquisadores mesmo, né? Eles estão querendo investigar, aprender a investigar e trazer para o seu trabalho individual aquilo que for possível. Mas não é esse o objetivo prático, o primeiro. Por isso, nós consideramos que agora nós chegamos à dimensão real de um grupo de pesquisa. É isso que eu queria dizer. Então, vamos dar continuidade agora com os depoimentos, né, Pri? Nós escolhemos alguns pesquisadores, desde aqueles que estão desde o início do grupo, ou pelo menos um pouco depois, até pesquisadores mais recentes, para que eles façam seus depoimentos sobre o que é trabalhar num grupo de pesquisa. Então, vamos ver e ouvir. Vocês visualizam? Sim, Pri. Tá bom. Eu sou Ana Salles Mariano, professora da área de literatura na PUC São Paulo há muitos anos, e estou aqui para falar para vocês sobre os grupos de pesquisa. O que são os grupos de pesquisa e o que é o grupo de pesquisa que eu frequento no programa de estudos literários, estudos de literatura e crítica literária. É muito interessante fazer parte de um grupo. Nós sabemos que o conhecimento é coletivo, que nós não fazemos a nossa pesquisa sozinhos, que nós usamos bibliografias, que nós ouvimos palestras, que nós ouvimos as aulas. No entanto, quando estamos juntos pesquisando um mesmo objeto de estudo e todos os nossos olhares confluem para esse mesmo objeto, as nossas diferenças ressaltam, os nossos repertórios, os nossos gostos, as nossas ligações diferentes com o fenômeno literário, a bibliografia que podemos usar, que temos acesso. Então, um traz para o outro. E, claro que o conjunto é muito mais que a soma das partes. Então, se você veio para a pós-graduação, se você já está na pós-graduação, ou se você é um professor da PUC que gosta de literatura, faça parte de um grupo, venha estudar junto. O nosso grupo estuda o narrador. E nós temos visto coisas interessantíssimas a esse respeito. Onde está a fronteira do relato? Venha responder com a gente. Olá, meu nome é Gabriel, eu sou mestrando do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo e pesquisador do grupo Narrador e as Fronteiras do Relato. Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha trajetória dentro do grupo, como foi que eu ingressei, o que eu produzi e como a minha participação vem contribuindo para a minha formação, tanto acadêmica quanto pessoal. Eu comecei o mestrado no segundo semestre de 2020 e desde que eu iniciei a pós-graduação eu tinha um interesse muito grande de fazer parte de um grupo de pesquisa, mas eu não sabia exatamente por onde começar, o que eu devia fazer, enfim. E foi aí que eu recebi um convite da minha orientadora, a professora Maria Rosa Duarte, para comparecer a uma das reuniões do grupo, despretensiosamente, como ouvinte. E de ouvinte eu passei rapidamente a pesquisador, porque eu me encantei com a temática do grupo, que diz respeito ao meu projeto, mas sobretudo eu gostei muito do espaço que o grupo proporciona para as trocas entre os participantes. Você participa das pesquisas, você elabora os seminários, apresentações, você está envolvido com os trabalhos dos outros participantes. E isso me auxilia muito a me organizar como um pesquisador, a desenvolver um método de pesquisa. Isso é extremamente importante para quem quer produzir uma pesquisa sólida, seja uma dissertação de mestrado, seja uma tese de doutorado.
Mas a participação no grupo, por outro lado, tem sido importante não apenas de um ponto de vista pragmático, um ponto de vista mais objetivo assim, em relação à minha pesquisa, mas também em termos da minha formação enquanto pessoa, né? Porque o que a gente aprende ali é para a vida. Enfim, graças ao grupo eu pude entrar em contato com teorias, né? Com obras, com perspectivas de outros participantes que muito provavelmente não teria se eu não fizesse parte do grupo. Por isso eu deixo o convite para que vocês venham conhecer o grupo, seja como ouvinte, seja já como pesquisador, mas conheçam, porque eu garanto que vai ser uma experiência muito enriquecedora. Olá a todos, meu nome é Beatriz Badim de Campos, sou mestre e doutora pelo Programa de Literatura e Crítica Literária aqui da PUC, sou professora de segundo grau de literatura e escritora e membro do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha trajetória e da importância de fazer parte de um grupo de pesquisa, atrelado aos nossos estudos, às nossas pesquisas individuais dentro do nosso programa. Eu faço parte do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato desde 2018, a convite da professora Maria Rosa, e desde o primeiro momento eu percebi que estar num grupo de pesquisa é você ir desenhando o seu percurso como pesquisador, se encontrando como pesquisador, resolvendo questões, aprendendo a fazer novas perguntas, não necessariamente atrelado ao seu projeto de pesquisa, mas que instigarão, né, você, enquanto pesquisador, a buscar novos caminhos, a conhecer novas teorias, a conhecer novas críticas e, sobretudo, a compartilhar saberes e aprender também com os outros pesquisadores, que muitas vezes a gente não tem oportunidade ou outros espaços para fazer isso de uma forma sistemática. Dentro de um grupo de pesquisa a gente tem essa oportunidade. Então, conversar com os nossos pares, escutá-los, colocar as nossas ideias à prova, conhecer novos objetos de pesquisa, isso tudo vai construindo o que nós somos enquanto pesquisadores, o que acaba contribuindo e muito nas nossas trajetórias pessoais, né, dentro dos nossos estudos de mestrado, de doutorado e outros tantos. Além disso, estar dentro de um grupo de pesquisa abre portas para que você possa levar esse conhecimento a outras pessoas. O nosso grupo produz, né, vários produtos, né, a partir das nossas pesquisas, entre eles livros, seminários que se transformam em vídeos e são postados no YouTube do programa. Esse material, então, ele alcança um número de pessoas que a gente nem imagina. Eu, por exemplo, em sala de aula, uso os materiais que a gente produz no grupo de pesquisa nas minhas aulas de literatura com os meus alunos do ensino médio. Ou seja, estar num grupo de pesquisa é também produzir conhecimento para fora dos muros da universidade, né? Sustentando assim uma prática social do conhecimento, né? Que é disseminá-lo com o maior número de pessoas possível. Então, deixo aqui o meu convite para que você também possa fazer parte de um grupo de pesquisa e, se você se interessou, o nosso grupo de pesquisa, o Narrador e as Fronteiras do Relato. Vem fazer então essa travessia conosco. Olá a todos! Meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e apaixonada por literatura e queria contar hoje para vocês um pouquinho sobre a minha participação no grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, aqui do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Eu entrei no grupo de pesquisa em 2011, assim que eu terminei o meu mestrado aqui no programa. A minha participação no grupo foi sempre bastante ativa e uma das coisas mais legais do nosso grupo são os diferentes formatos de pesquisa que vão sendo apresentados a cada semestre pelas coordenadoras do grupo, as professoras Maria Rosa e Maria José Paulo. Essa diversidade de formatos de pesquisa e de apresentação valoriza muito os diferentes tipos de investigação, os diferentes tipos de objeto que a gente pesquisa, sejam os objetos literários
ou os objetos teóricos e críticos dos quais muitas vezes a gente parte. Uma das coisas mais legais do grupo de pesquisa é a possibilidade de colaboração. Porque a pesquisa tende a ser muito solitária muitas vezes, os processos, né, de escrita tendem a ser muito solitários. Mas quando a gente está num grupo de pesquisa, a gente pode compartilhar. No nosso grupo do narrador, em geral, a gente tem vários pesquisadores que estão observando um mesmo objeto, um mesmo tema e a partir dele procurando diferentes caminhos de pesquisa. E isso é uma forma de nos alimentar. Então, as produções do grupo de pesquisa, elas vão muito além dos livros que a gente já publicou, dos seminários que a gente promoveu durante tantos anos e que agora estão disponíveis na internet. Mas a gente vai perceber que as discussões do grupo, essa possibilidade de olhar o outro, escutar o outro numa escuta realmente ativa, de ter a nossa leitura colocada à prova, não é? Criticada da melhor maneira, não é? Aquela crítica que observa, que percebe a crise, que percebe o limiar, que percebe onde é possível avançar. Essas discussões vão frutificar nos nossos artigos, nas nossas dissertações, nas nossas teses. Ainda que objetos muito diferentes, a discussão enriquece o nosso olhar. E esse nosso olhar a gente vai levar em tudo que a gente fizer. Então convido todos vocês a conhecerem os grupos de pesquisa aqui do programa, a nos visitarem no grupo do narrador e vocês serão certamente muito bem-vindos. Bom, e agora a gente vai fazer a última parte, que a gente fez um vídeo, a Pri, a Bia, o Gabriel, os que ficaram mais próximos desse produto final, que a gente vai apresentar agora com os últimos produtos que nós realizamos, que foram aqueles seminários aos quais eu já me referi. A Pri vai fazer uma breve apresentação, né, Pri? Sim. Só um minutinho que eu vou compartilhar. Bom, como a professora Maria Rosa já apontou em relação aos seminários, o grupo de pesquisa, o Narrador e as Fronteiras do Relato, semestralmente traz um livro, uma obra ficcional, e a partir dessa obra ficcional se desmembram temáticas que o grupo pesquisa. Então, normalmente um par de pesquisador se aprofunda em uma temática e a gente faz a gravação dentro desses nossos encontros no grupo de pesquisa e depois nós publicamos esses seminários em forma de série no canal do programa no YouTube. Então, como a Maria Rosa já apontou, foram três obras ficcionais trabalhadas até então. A primeira delas, Memória Póstuma de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um contemporâneo? Então, foi a primeira obra e a primeira indagação que nós nos fizemos, e a partir daí, nós trabalhamos as seguintes temáticas: a poética da leitura em Memória Póstumas de Brás Cubas, a materialidade do livro, a arte da capoeira e da tipografia. De quem Memórias Póstumas de Brás Cubas é contemporâneo? A morte do autor, transgressão e fuga em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o espaço do leitor. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance? Cenas em delírio, do defunto autor, da escrita literária, do leitor. Então, como a gente vê, né, a abrangência das temáticas é muito grande, a partir de uma mesma obra literária. A próxima obra ficcional que nós nos debruçamos foi O Mês da Gripe, de Valêncio Xavier, nos perguntando, né, o Mês da Gripe, de Valêncio Xavier, desafios para a crítica literária. As temáticas que nós trabalhamos nesses seminários foram a primeira apresentação da Maria Rosa, por uma poética não original. Depois trabalhamos a realidade invade a ficção invade a realidade. A trama enredada no corpo da escritura,
a doença, a catástrofe, os restos. Materiais encenados em um mês da gripe. Há um narrador sem rosto em um mês da gripe? Multiperspectivismo, a narrativa dilacerada. Montagem, visualidade e pós-produção. Então, essas foram as temáticas que nós trabalhamos a partir da leitura do livro do Valêncio Xavier. O próximo livro que nós trabalhamos, como também já pontuou a professora, foi Fantoches. O que Fantoches, de Érico Veríssimo, tem ainda a nos dizer? As temáticas trabalhadas pelo grupo foram Fantoches, no depósito dos fundos da obra de Érico Veríssimo, o não lugar dos gêneros em fantoches, a apropriação da tradição literária, as camadas autorais de fantoches, intervenções gráficas, criador e criaturas. Naturalmente, né, o que nós vamos apresentar para vocês agora são fragmentos desses seminários que foram gravados e disponibilizados no canal do programa. Para assistir a esses seminários, que aqui vocês vão ver em flashes, basta entrar no canal do programa Literatura e Crítica Literária, no YouTube, acessar a playlist Grupo de Pesquisa, o Narrador e as Fronteiras do Relato, que lá estão todos esses seminários na íntegra. Para quem ainda não viu, vale muito a pena ver, porque é um material riquíssimo, e como a gente trouxe aqui muito brevemente, as temáticas que já foram trabalhadas, por aí vocês já conseguem ver como esse grupo consegue ter um alcance e abrangência temática, né, que vai muito além de estudar o narrador, mas em todas as instâncias narrativas. Então, vale muito a pena ver e rever, porque sempre tem alguma coisa para a gente aprofundar nesses seminários que já foram feitos. Então, agora eu vou passar para vocês, eu vou compartilhar este vídeo que foi produzido com esses flashes dos seminários apresentados. Só um minuto, por favor. Pronto. Já visualizam? Sim. Então, vou soltar. Eu sou a professora Maria Rosa Duarte, líder do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária, e gostaria de fazer uma breve apresentação sobre esta série de seminários que começa hoje e que tem por temática geral uma questão. Memórias póstumas é um contemporâneo? Esta questão foi colocada no grupo de pesquisa e desenvolvida ao longo deste segundo semestre de 2020 em temáticas que foram apresentadas por dois pesquisadores, cada temática foi apresentada por dois pesquisadores e gravadas durante este segundo semestre. As erratas, elas são inúmeras no livro, né? E nelas ele coloca à vista o erro. Ou seja, o método do livro é um método de ensaio e erro, um método errático, incerto. E ele chama as erratas que elas são erratas pensantes. Então, elas têm uma outra função, né? De pensar sobre o que significa uma errata no processo de elaboração do livro. O que o autor revela na errata? Que ele errou. E mais, que ele leu o que ele fez e sugeriu uma outra versão, né? Então, ela é um ato de leitura também. Então, por isso que ela pensa, se pensa assim, e se materializa. Então, você tem no capítulo 16, no capítulo 9,
essas erratas. Ela, então, a errata é uma estratégia textual, né? Que aponta para a materialidade do livro impresso, né? Já que faz parte das emendas previstas nas edições. Entramos na questão dos significantes. Já não são significados que o próprio narrar está rompendo e recompondo, né, e remendando na errância, né? Mas são imagens. Eu acho que é o lugar das imagens, sabe? É o não ser. É o não ser do conhecimento e a vitória do imaginário. Eu tenho trabalhado um pouco com a imagem, com alguns que chama filosofia a física da imagem. É onde não há mais tudo fica para ser nomeado, isso que eu quero dizer. Tudo ficará para ser nomeado ou renomeado. Então, eu pergunto para você, não seria aí, nesse delírio, essa possível renomeação de um real? Afinal, é olhando para as estratégias de dissimulação do autor, para esse misterioso jogo de erudição, de autoedição, de ironias, né, esse olhar para a própria organização desorganizada da obra, olhando para tudo isso com atenção, que podemos desvendar aspectos da sociedade que são ainda hoje problemáticos, né? Então ele foi um capoeirista no sentido das concessões que ele teve que fazer, das dissimulações na vida, portanto, e evidentemente na literatura, né? A poética da dissimulação, essa linguagem sempre esquiva, sempre ambígua, onde qualquer definição é sempre perigosa, né? Tem que ser sempre relativa. Essa poeira nos leva a ter de ler também, nós também, como capoeiristas, né? Nós também precisamos entrar no jogo, dança e luta, porque a capoeira tem essa característica da indefinição, né? Jogo, dança ou luta. Mas a gente precisa entrar nesse jogo proposto. O que é essa materialidade dentro da tipografia? Por que a tipografia como uma forma de perceber a materialidade em Machado de Assis? Quando escolhi essa imagem aqui dentro da tipografia, foi pela descrição que se tem desta imagem. Esse Geoffrey Torrey, ele afirmava que as letras deveriam refletir o corpo humano ideal. Por isso, esse A, ele é montado em cima da imagem do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano. E ele escreveu: a barra transversal sobre o órgão reprodutivo masculino, significando que modéstia e castidade são requeridas, acima de tudo, daqueles que procuram conhecer letras bem proporcionadas. E se um romance como Grande Rede, nós buscamos no Ítalo Calvino, na multiplicidade. Em 6 propostas para o novo milênio, né, para o próximo milênio, no caso esse milênio, o Ítalo Calvino menciona que o que ele espera de uma obra para esse nosso milênio, né, para esse momento, seria uma obra que fosse o conhecimento como multiplicidade. E Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nos dá essa grande dimensão desse conhecimento como multiplicidade, a partir do prólogo, tanto do prólogo da 4ª edição, quanto ao leitor, e toda uma obra de redes que vem como fio que ata as obras maiores, né? Então, essas obras que se conectam. Então, o que toma para o Ítalo Calvino nos grandes romances do século XX é uma ideia de enciclopédia aberta. Hoje em dia não é mais pensável na totalidade que não seja potencial, conjectural, multíplice. Então, a gente percebe isso já lá no Machado, em 1881, que coloca esse romance como uma enciclopédia, esse romance como uma biblioteca aberta, como uma grande rede. Nesse sentido, o Brás Cubas, que assim como a Agamben diz que para ser contemporâneo é preciso coragem, e como a Ana já falou hoje do Guimarães Rosa, que também fala para a gente que para viver é preciso coragem,
O nosso Brás Cubas tem coragem de romper com as expectativas do seu tempo, justamente porque ele é capaz de olhar para o seu tempo histórico, analisá-lo, não é? E escrever um prefácio para dizer que ele não dirá em que circunstâncias escreveu suas memórias. Ele escreve um romance que não se encaixa nas categorias do romance de sua época, não é? E ele responsabiliza o leitor pelo fracasso da leitura. Então, percebam que ele vai fazer essa inversão, não é? E entregar justamente aquilo que ele está criticando, não é? No sentido de que ele é capaz de olhar para a sua própria época, olhar para além dos holofotes e das luzes e da fama e do emplastro e da suposta felicidade do casamento, ele é capaz de olhar para além de tudo isso, criticar tudo isso na materialidade do seu texto, não é? E nos ensinar de que se o leitor fracassa na leitura é porque ele está preso num tempo cronológico. Ele vai dizer, leitor, né? Se liberte, né? É preciso fazer a leitura a partir de um outro lugar, que não esse. A gente está começando hoje uma série de seminários que, neste semestre, terá por objeto um livro que é o Mês da Gripe do Valêncio Xavier. Então, hoje, as líderes do grupo, que sou eu e a professora Maria José Paulo, nós vamos fazer uma apresentação assim, mais geral dos caminhos que esse livro pode abrir para os seminários que virão em seguida. Então, sejam todos muito bem-vindos. Valêncio, com exímia notoriedade, captura nos documentos um registro de inquietude perante um desastre. Em cada virada de página, o campo visual do livro se modifica como uma mesa de montagem, no qual Valêncio recorta na invisibilidade imprecisa e precisa cada fragmento escolhido para compor a montagem visual do Mês da Gripe. Como aspecto de linguagem presente, o livro trabalha com os fragmentos, que provocam choques entre as vozes da narrativa, sejam elas visuais, recortadas ou escritas, como no testemunho, quanto no fragmento do poema que percorre o livro, quanto os fragmentos recortados do jornal. Valêncio propõe com que as múltiplas realidades temporais e espaciais que vivenciam ou vivenciaram esta catástrofe da gripe estejam em um mesmo espaço-tempo. Parece que ele indica uma espécie de ausência de um discurso que seja capaz de narrar aquilo que acontece, né? Que consiga criar, pela voz, pela palavra, né, a presença dessa doença musa, né? Com a veracidade e a intensidade do acontecimento, né? Então, nesse sentido, me parece que o autor, de certa forma, está indicando para nós a insuficiência de um narrar ordinário, né? Ou seja, dentro de um espectro literário tradicional. Isso me leva a duas possíveis hipóteses, né? Se o rosto ele se revela também por meio da palavra, como o Levinas coloca, o rosto enquanto uma experiência de linguagem, e que nesse caso aqui pressupõe escuta e leitura, nós podemos supor que há, na verdade, um narrador imaterial, ou seja, ele é desprovido de exterioridade, ele é formado apenas pela interioridade desses fragmentos. E aí estaria a figura do narrador sucateiro, que nós mencionamos na primeira parte da apresentação, que é o narrador que vai se valer desses fragmentos, desses estilhaços da história, para compor uma narrativa, ainda que seja uma narrativa fragmentária. E continua a narrativa na página 57. Nada mais me importa agora, nem a mancha do gozo em minha calça, nem o paletó cheguei a tirar. O marido? Tosse que ecoa por toda a casa. Saio pela porta sem chavear, sem a volta da chave na fechadura, saio sem me voltar ao menos. E, enfim, na última aparição dele, o mesmo rosto aparece novamente. Página 62, da segunda edição. Mas sempre terei diante de mim a visão de eu abrindo a porta, a casa vazia, seu corpo de loura plumagem sem me voltar,
sem voltar, diante de minha cidade vazia, silenciosa. Nestes dias da gripe, ninguém me viu, nem me verá. Pode-se dizer que Curitiba aparece na obra não enquanto mera descrição física, mas como uma cidade simbólica, que cruza lugar e metáfora, produzindo uma cartografia dinâmica, tensão entre racionalidade geométrica e emaranhado de existências humanas, constituindo uma rede de significados móveis, né? Então, como uma narrativa, né, de ficção ou não, uma cidade também pode ser entendida como uma rede de significados móveis, né? O Benjamin vai trazer essa reflexão que é muito interessante, porque no momento em que está se filmando a cena, ela ainda não é uma obra de arte, não é? Você tem um conjunto de milhares de cenas que foram gravadas que ainda não são uma obra de arte, mas é na montagem que a arte vai ser encenada, né? Que a arte vai aparecer, e a gente conseguiu, então, fazer essa relação com a montagem que o Valêncio Xavier faz aqui, de inúmeros elementos da realidade, de inúmeros acontecimentos que sozinhos não engendram em si uma obra de arte, mas que, na maneira como são engendrados e montados aqui, nos aproximam de uma fruição artística. Pensando então nessa linha, a gente sentiu a necessidade, né, então por meio dessa leitura do Benjamin, né, do próprio cinema e da própria fotografia, a gente sentiu a necessidade de ir então a alguma teoria da montagem no cinema, né, para ver como que esse procedimento ele é trabalhado nessa outra mídia. E aí a gente escolheu um ensaio chamado Palavra e Imagem, do Sergei Eisenstein, que está no livro Sentido do Filme. E é um ensaio interessantíssimo, assim, porque dentro da obra do Eisenstein, a questão da montagem é o pilar fundamental. Tanto que uma das famosas, né, falas dele é a seguinte: montagem é uma propriedade orgânica de todas as artes. Então, ele não centra isso exclusivamente ao cinema, mas ele estende, amplia a questão da montagem a todas as outras, né, formas de arte, obras de arte. A palavra é anarquivar para recolecionar as ruínas dos arquivos e reconstruí-las de forma crítica. O artista assume, assim, uma postura criativa em relação ao arquivo que passa a manejar, deixando-o aberto a novas reconfigurações. Nessa atividade de anarquivamento, o artista retira os discursos dos seus contextos originais e libera-os de uma prática que fecha o fluxo dos significados. Recusa, desse jeito, dessa forma, uma verdade única e indiscutível. São índices reais que projetam sua própria sombra no texto e permitem a passagem do realismo descritivo para um realismo indexical. Esse é um procedimento que a gente vê bastante acontecer na obra, O Mês da Gripe, porque nós temos a inserção desses elementos que funcionam como índice na obra, e eles não estão necessariamente lá descritos ou com uma significação necessariamente exterior. Isso cria uma certa suspensão da referencialidade, que é bem própria da ficção contemporânea, porque esses signos indexicais, eles só demandam o seu próprio reconhecimento, o reconhecimento da sua evidência. Eles não necessariamente, não adianta, aliás, interpretá-los ou buscar um sentido muito escondido ou externo a eles. O que eles têm para mostrar está neles próprios, na sua própria existência, na sua própria evidência dentro da obra. Na verdade, a gente não parece falar, nesse momento, de uma realidade do que o texto representa, mas sim do que o texto faz. Eu estou aqui para dar início ao terceiro ciclo de seminários do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato. Neste, nós vamos focalizar um livro do Érico Veríssimo chamado Fantoches. Esse livro ele sofreu um processo grande de alteração desde a sua primeira publicação, em 1932, até a segunda, que foi em 1972. Então, nesses 40 anos, o próprio autor interferiu e fez grandes modificações, né? E por que esse livro?
porque nós temos uma questão básica. Será que esse livro resiste ao contemporâneo? Em que medida esse livro pode ser visto dentro da contemporaneidade? Essa é a questão que vai nos envolver durante esse tempo. Em 1972, isso é importante a gente deixar aqui marcado, houve uma edição comemorativa, então, dos 40 anos de atividades literárias do Érico Veríssimo, e esse livro foi reeditado, né? Foi reeditado, agora sim, pela editora Globo, né, na época. E os editores quiseram que o Veríssimo desse uma olhada no texto, fizesse uma revisão, incluísse comentários, marginalia, e, enfim, fizesse também uma curadoria crítica, né, desse material, desse seu primeiro livro. E Veríssimo, então, apresentou o que se tornou essa edição em facsímile de 72, que a gente vê nessas duas imagens que eu coloquei aqui como exemplo para a gente. E o próprio Érico tem um olhar interessante para o erro, porque ele também valoriza os seus erros, afinal ele os comenta e os assinala. Erros de ortografia, e aí eu peço a gentileza do Gabriel passar um slide. Obrigado, Gabriel. Erros de ortografia, algumas inadvertências, né? Aqui nessa página da esquerda, por exemplo, ele tá falando de um personagem e, de repente, ele erra o nome do personagem, né? O personagem se chamava Fupin, e, de repente, ele chama o personagem de Kin Fu, e comenta, né? Mas quem é esse Kin Fu? Acho que ele entrou no conto errado, né? Então, essa seria uma espécie de inadvertência, né? Ou seja, um descuido, né, do autor. Ele foi perceber bastante tempo depois e não viu problema nisso, né? Tratou, enfim, com naturalidade. O marido matou, né? Para salvar a situação dele, ele acaba matando o homem que passa, mas a mulher fala, agora sim, nós estamos perdidos, porque agora você fez um crime, não há como dizer que ele não morreu aqui. Como é que a gente vai sair dessa? Enfim, ele resolve se rever, falou, não, eu vou retirar a expressão melhor, eu vou retirar o tiro. Então, ele retira o tiro que ele tinha acabado de dar, né? Retira da história o tiro, e o homem, levantando-se com dignidade, consertando o nó da gravata, fala, agradecido, obrigadíssimo. Mas como fica o drama agora? Aí todos eles ficam, mas nossa, é verdade, agora, o que nós vamos fazer? Não morreu, o morto voltou, e aí, como é que vai ser? Aí eles resolvem consultar o autor. E, claro, o autor, aqui estou, e aí começa toda a discussão entre eles, o final que eles querem, ou o final que o autor acha que tem que ser. O que parece é que em fantoches não são apenas essas personagens que se revoltam e anarquizam, como acontece no texto O Criador versus Criatura e em Nankinote. Mas a gente tem a impressão, ao ler essa obra, que a forma também se anarquiza. Seria uma forma Nankinote, se a gente pudesse assim chamar, que ganha vida, rompe as leis e não obedece ao Criador. Então, parece que ela se anarquiza à revelia do escritor. Parece-nos, portanto, correto dizer que em fantoches há uma obra de forma espúria mesmo, mas aqui o termo sendo empregado no melhor dos sentidos. Nem conto e nem teatro, porque parece ocupar um lugar de passagem entre esses gêneros. Esses códigos, né, dos gêneros, eles já se mostram porosos e maleáveis, né, como a Priscila estava apresentando aí, né, essa relação que se dá entre os gêneros, né, esse espaço de fronteira, é um espaço de tensão que interessa muito a nós pesquisadores, né, porque dentro dessa porosidade, né, esse híbrido, ele promove, né, as dobras que vibram no texto, né, e que desencadeiam muitas ressonâncias, né, que são interessantes para a gente pensar no caso dos fantoches. O importante do literário, que é sempre uma experiência original. Enquanto experiência original, né,
se caracteriza como um meio de conhecimento, tá? E também como um caminho de pesquisa. Tá? Então, ou seja, a questão do texto literário, ou da literatura, vai carregar sempre esse caráter, que é do inacabamento. Tá? Então, quer dizer, vai gerar um caminho de pesquisa, e a partir da pesquisa que nós temos uma série aí de outros estudos se desenvolvendo. Tá? Dentro disso também, ou seja, nesses fundamentos do processo, a leitura ela é muito importante. Tá? Então, a leitura ela está presente. E a leitura está presente como operação, como uma operação, tá? Onde ela vai possibilitar essas possibilidades, né, imensas aí, tá, do literário. Eu cito Foucault. Empreender a história do que já foi dito, do que foi dito, é refazer, em outro sentido, o trabalho da expressão. Retomar enunciados conservados ao longo do tempo e dispersos no espaço, em direção ao segredo interior que os precedeu. Nele se depositou e aí se encontra, em todos os sentidos do termo, traído. E a margem, ela surge nesse sentido como um espaço tanto de autonomia como de emancipação autoral. Ao mesmo tempo, no jogo de leitura que as marginálias estabelecem, elas fazem emergir a potência da quebra de referências estáveis. O livro rizoma é um platô, horizontalidade movediça que escapa aos olhos. Ele não se regula pela sintaxe formal ou superficial, mas por uma sintaxe em devir, uma sintaxe do desequilíbrio. Feito este preâmbulo, pode-se concluir que as intervenções gráficas em fantoches fazem dele um livro rizoma, seja pelo contínuo processo de ruptura que elas provocam em nossa leitura, seja pela sua heterogeneidade de formas, na qual notas, adendos, erratas, ilustrações, etc., escapam da narrativa como as radículas de um rizoma, rumo a novos territórios de interpretação. O caráter de obra que não se completa, de manuscrito às avessas, nos permite múltiplas entradas de leitura. Vemos isso ocorrer de maneira mais ou menos pulverizada ao longo de todos os contos que integram o livro. As intervenções gráficas feitas pelo autor criam galáxias de sentidos e não sentidos que se dilatam pela obra. Isso aí. Então, a gente chega à última etapa nossa, que era essa apresentação. Espero que a gente tenha cumprido o nosso objetivo, que era compartilhar com vocês a experiência desse grupo de pesquisa. E agora eu abro para questões, caso vocês tenham, quem estiver assistindo, por favor. Professora, a Amélia, eu não sei se ela quer fazer essa pergunta dela ao vivo, eu sei que ela mandou aqui no chat. Tá. Ela pergunta, Amélia está aí, quer falar, quer que eu leia? Espera aí. Eu acho que eu estou vendo aqui quais são os critérios, né? Isso, para a formação de um grupo, e se os alunos são indicados ou podem se disponibilizar. Não, acho que aí os alunos interessados, eles é só falar comigo, com a Zezé, e vem como o Gabriel falou, vem para assistir, começa como ouvinte, e depois, aos poucos, vai se integrando até querer participar mesmo dos seminários, né? Assumindo já uma presença mais ativa, tá?
Mas, às vezes, eu convido, às vezes a Zé convida, um colega pode convidar. Então, essas formas são meio flexíveis, né? O que mais tem? Os critérios, né? Como é que se cria critérios? Eu acho que isso, às vezes, colocou muito bem, né? Não é assim, o professor fala, vou criar um grupo de pesquisa. Não é. Você vê que, olha quantos anos nós temos, e os outros grupos todos, né? Primeiro você tem que ter uma questão de investigação mesmo. E não é uma questão facilmente respondida, é uma questão que perdure durante muito tempo. E mais, que mostre a raiz daquele grupo, né? Se é um grupo onde o narrador é uma figura importante, essa questão tem que estar vinculada ao nome do grupo e à temática dele. Se a questão do grupo é poética, a questão deve estar ligada a esse núcleo também. E aí os desdobramentos, né? Porque esse é um caminho que se estende por muito tempo, né? E as perguntas vão se renovando. Acho que quem falou deve ter sido a Priscila na apresentação dela, né? Porque é uma pergunta nunca definitiva, porque a resposta não é total, leva a outras perguntas, e assim vai se desenvolvendo, né? Alguém queria falar mais alguma coisa? Zezé, ou Pri, Bia? Alguma questão mais vocês teriam? Eu gostaria de falar. Fala, Regiane, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer, foi muito bacana a gente ver assim, tudo, né, o passo a passo e ver a trajetória. Eu entrei nesse grupo só em 2019, né, e assim, eu já vejo como isso foi importante, como foi importante para mim, né, como pesquisadora, e vendo assim, o que a gente fez é tão bonito ver como o grupo cresceu, né. Eu me lembro que eu ainda peguei um momento que o grupo ainda, assim, estudava a teoria, a gente estava estudando o dicionário, né, o dicionário narrativo, depois a gente deu um salto, foi um momento que a professora Maria Rosa e a professora Zezé disseram, agora nós já temos que falar por nós, né, e aí a gente começou no semestre seguinte com a arte de produzir efeitos sem causa, a gente começou a pensar mesmo, assim, antes mesmo de exibir isso, a gente apresentava para o grupo, né? Então, pegamos lá o narrador, né? E aí fomos apresentando isso na obra, e depois, no semestre seguinte, isso cresceu e foi divulgado nas redes, né? No YouTube. Então, a gente vai percebendo que semestre a semestre, o grupo cresce muito, né? Então, a cada momento, a gente percebe cada um ali fazendo o seu trabalho, e depois a gente vê o todo. Então, é muito bom ver, eu só agradeço, né, por este grupo e todos esses pesquisadores, e agradeço também quem fez essa organização desses vídeos, que foi assim, um presente, a gente vê de fato, né, um pouquinho do que foi feito ao longo desse tempo. Então, muito obrigada. A gente que agradece, Regiane. Você falou muito bem, é verdade. Quando a gente revê, a gente descobre, nossa, olha que coisa interessante nesse seminário, que às vezes no dia a gente não percebeu, né? É muito legal poder rever, né? E essa seleção que a gente fez, que não foi fácil, né? Fazer o corte, não só selecionar, mas e daí cortar? E daí montar, né? Então, teve várias etapas, né? E é isso que eu quero destacar, né? Assim, coordenar esse grupo, liderar esse grupo, realmente é um grande presente para mim, né? Porque imagine quanto tempo, quantas formações nós tivemos. E parece que agora a gente chegou a uma formação ideal, sabe? Que eu busquei tanto. Como que a gente vai ter pesquisador comprometido? Não apenas o líder propõe o texto, ele responde, ele faz tudo. Ou seja, não adianta de nada, né? Porque não sente que os outros pegam isso, levam para frente. Então, nós ficamos muito tempo, assim, insatisfeitos, né, Zezé? De ver que aquilo parava ali, não ia para frente. Completamente diferente agora, né? E esses produtos mostram, né?
Claro que uma liderança tem mesmo que dar um start, não por que é liderança? Tem que fazer escolha de trajetos, de fundamentos teóricos, mas é um passo inicial, não é uma resposta final. A partir daquilo, um pesquisador vai adequar, né? Selecionar o que lhe interessa e projetar outras possibilidades, que foi o que aconteceu em todos esses seminários. Então, eu acho que eu sou muito agradecida também a todos vocês, né, que estão aqui presentes e compromissados com a pesquisa. Isso é um presente para nós, né, Zezé? Muito bom. Maria Rosa, dá para falar? Claro, Verinha. É que eu estava sem acesso, não estava dando nem no chat, mas agora saí e entrei de novo. Tá. Então, eu estou sem acesso à imagem, mas eu quero levar minha palavra rapidamente, parabenizando você, Maria José, e a todo o grupo, porque quem faz o grupo é o grupo, né? É lógico que a direção, a orientação de vocês, essa dança, vamos dizer assim, de ensaios e erros ao longo desses mais de 10 anos, elas são fundamentais. Mas vocês traçaram, ambas, um percurso dentro do programa que é um ensinamento para todos nós, né? Porque são vários os grupos de pesquisa que temos no programa, mas não só o caminhar, mas os produtos que vocês têm apresentado nesse caminhar é de nível de excelência, né? Então, nós temos aí os pesquisadores em formação, né? Isso é maravilhoso, quero parabenizar a vocês e dizer que foi um grande ensinamento, uma grande experiência ter estado com vocês por alguns anos. Vários anos, né? Mas eu tinha que me definir, porque também não dava para ficar se dividindo em mais de um grupo de pesquisa, porque aí você não consegue fazer nada bem, né? Então, eu tive que fazer essa reopção. Mas eu acompanho vocês e fico muito orgulhosa desse produto que o programa tem conseguido, graças ao trabalho seu e de Maria José. Abraço a todos e parabéns. Obrigada, Vera. Alguém mais queria se manifestar aqui? Eu só completaria a fala, reunindo a fala de Vera e Maria Rosa, em relação a todos os pesquisadores, né? É que vocês todos conseguiram ganhar um corpo vivo, né, de conceitos. Então, eu vi numa das questões aí trazidas, esse corpo teórico, ele tem de existir a priori na mente de um pesquisador, porque ele tem que demonstrar a sua visão de mundo, né? As tendências que a sua geração recolheu e que o tornou um investigador, né? Um autoalimentador, né? De uma informação real. Então, ele tem um problema sobre esse real, ele tem os seus objetivos, aí ele começa a projetar e ganha essa dimensão de um pesquisador. Então, esse percurso histórico que a Maria Rosa descreveu mostrou isto, como que o longo caminho foi percorrido, né? O quanto que houve de crescimento, e mesmo aqueles que não conseguiram, saíram, né? Porque nem todos têm essa chama viva, essa episteme, né? Dentro de si, que é uma busca, é buscar o conhecimento. Esse é o maravilhoso da pesquisa, né? E só tenho, assim, uma frase final que eu retirei do Maturana, que eu não posso deixar de ler para vocês. Que nós praticamos o quê? A leitura, né? A leitura, a interpretação, a análise e a crítica. Nós temos um caminho
nessa recolha de uma problemática e que nos anima, né, nos motiva, e que nem tudo eu devo recolher para respondê-lo. E diz o Maturana: há uma caminhada no campo onde se faz um buquê com todas as flores que se encontra. Ou seja, não é recolhendo tudo, né, e de tudo que eu chegarei a uma resposta. Eu devo selecionar, né? Eu devo fazer a pergunta minha própria, a que vem do meu coração, né? Que vem da dúvida, porque sem a dúvida eu não chego a nenhuma resposta. Então, é uma importância que sugere respostas, comprovações, mesmo que na ilusão elas se tornam verdadeiras. Então, essa crença você já tem. E hoje, nos testemunhos, nos depoimentos, uma beleza de depoimentos, né, Maria Rosa? Até eu me sinto assim, preciso me afastar para deixá-los falar. Eu e Maria Rosa. Ai, Gisele, muito bom ter você, né, por companheira durante todo esse tempo. Então, o grupo tem assim uma imensa admiração por você, pela sua fala mansa, mas tão profunda sempre, né? Tão verdadeira, de uma grande pesquisadora, né? Então, eu agradeço muito você estar conosco há tanto tempo, desde o início da fundação desse grupo. E agradeço a todos os participantes desse grupo, porque são realmente pessoas muito especiais, né? E esse grupo só teve esses produtos devido a essa atitude de companheirismo, de troca verdadeira, né? E de busca, que deve ter um verdadeiro pesquisador, né? Buscar a partir daquilo que ele não conhece e ter coragem, como vocês falaram, né? Coragem de fazer perguntas que não sabe a resposta, né? E às vezes não vai chegar mesmo, não faz mal, valeu a caminhada, né? E eu acho que isso que nós temos experimentado durante esse tempo todo, e então agradeço a presença de todos aqui e espero que nós tenhamos cumprido o objetivo que nós temos em mente. Muito obrigada. Acho que podemos encerrar, então.